Namastê, gente! Hoje eu tô aqui. Ontem eu não consegui, né? A minha internet não tava funcionando direito, tava sem sinal do celular. Mas hoje a gente tá aqui pro nosso momento de reconexão, de conexão e também pra nossa semana, né? Pra falar de Ayurveda. Eu devo ter mandado até o convite para algumas das pessoas aqui pelo do estúdio, mas é aqui que vai ser a live, tá? Então hoje a gente vai falar de Ayurveda. A gente vai falar dos Panchamahabhutas, dos 5 elementos da natureza, da Prakriti, da nossa constituição primária, dos doshas, que são que geram desequilíbrio, e como que a gente pode estar usando isso a nosso favor na nossa vida, né? Olá, Maura. E esse também é o nosso momento, né? De se conectar novamente, de se alinhar com a nossa essência. Esse é um momento que a gente busca por isso. Então, a gente se desconecta muito ao longo do nosso dia e nesse momento a gente vai buscar por essa conexão novamente. Deixa eu mandar aqui para o pessoal que sempre está assistindo. Minhas lives estão sempre caindo no horário do jogo, mas tá tudo certo. Acontece exatamente como tem que acontecer. Tá. Maria. E a gente já vai começar. Então, a gente vai falar. A gente já vai começar então. Deixa eu anotar aqui. Ayurveda, os doshas. Hoje vamos falar dos doshas, a constituição de cada ser, uma constituição única que cada um tem, né? Existe dentro do Ayurveda a nossa Prakriti, que é a constituição primária, e também existe os doshas, que são aquilo que desequilibra dentro do nosso organismo. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, né, de forma super resumida, porque é um assunto super extenso, mas que quem já estiver aqui já vai conseguir entender um pouquinho mais disso e conseguir aplicar algumas coisas na vida, porque o Ayurveda é isso, né, a gente conseguir, vai ficar salva. Lá, vai sim. O Ayurveda é isso, é a gente conseguir aplicar, né, na nossa vida os conceitos do que é a minha Prakriti, do qual é a minha constituição, quais são os doshas, como que eles se desequilibram, como que eu faço para achar esse equilíbrio novamente. Então vai ser uma live bem legal, com um resumo bem bacana mesmo do que são os doshas, de como desequilibra. E depois vai ficar salva aqui para quem não puder assistir, porque eu sei que a maioria tá assistindo o jogo, né? E as minhas lives caíram quase todas na hora do jogo, mas tudo bem. E as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas tá tudo certo e vai ficar salva assim. E depois disso, né? Depois dessa semana que tem a live de hoje, a live de amanhã, ainda falando de Ayurveda, né? Uns princípios básicos. A gente vai continuar tendo o nosso momento de conexão, que é o momento que eu paro de segunda a sexta-feira, a 1h30 da tarde, para fazer uma meditação de reconexão, porque quando a gente dorme, a gente se aproxima da nossa parte divina, e quando a gente acorda, a gente ainda está bem conectado, dá para perceber que naquele momento que a gente acabou de acordar, a gente está conseguindo fazer várias coisas, a gente pensa no nosso dia, a gente consegue estruturar o dia. E esse momento de conexão, ele vai se perdendo por causa das rotinas, né? Por causa do piloto automático, por causa de um monte de coisa que eu tenho para fazer. Então, conforme esse momento vai se perdendo, o ideal é que a gente se reconecte. E a gente se reconecta aqui através do nosso momento de reconexão. Deixa eu fixar aqui. Eu vou começar fazendo um resuminho do que foram as primeiras lives, né? Então, a nossa primeira live a gente falou do que é Ayurveda. Ayurveda, né? Ayu significa vida. A vida no Ayurveda é definida por 4 conceitos, né? Sharira, nosso corpo físico. Indriyas, os nossos sentidos. Olá, Maria. Namastê.
endrias os nossos sentidos, né? Tudo que eu sinto, então, o tato, a audição, a visão, é como eu absorvo o mundo ao meu redor. Eu preciso dos meus princípios, meus sentidos para absorver o mundo ao meu redor. Manas, que é a mente que vai decodificar tudo isso que os meus sentidos trazem para dentro. Então, meu sentido capta, né? Ele capta o que eu tô falando, ele capta as imagens que tem ao meu redor. E Manas, a mente, ela vai decodificar tudo isso para mim entender. E meu Atma, né? Que é o meu eu superior, que é a minha parte de conexão, que é essa conexão que a gente busca nesse momento de conexão, né? Voltar a se conectar. E a gente falou disso, falou de Ayurveda, que é uma filosofia milenar, de muito antes de Cristo, né, de 5.000 anos atrás, e que vem aqui ensinar pra gente ter autoconhecimento na nossa vida, ensinar que cada ser é único, que cada organismo é único, que o que faz bem pra você não é o que faz bem pra mim, que o que faz bem pra mim não é o que faz bem pra você, e que a gente tem que começar a perceber o que é que faz bem pra mim, o que é que me traz equilíbrio. E tudo isso é através da autoobservação, e o Ayurveda vai trazer isso pra gente de uma forma muito clara, muito visível, né? A gente está aqui trabalhando alguns conceitos bem resumidos, até porque se você for pensar que é uma medicina tradicional de mais de 5.000 anos antes de Cristo, tem muita coisa para estudar, que eu não vou conseguir passar em uma semana para vocês, né? E que nem eu sei tudo, e eu sempre estou estudando sem parar. Eu tenho uma pastinha lá dentro dos meus conteúdos, das minhas nuvens, que se chama Estudos para a Vida Toda. Lá dentro está o Ayurveda e a Yoga, porque são estudos que são para muito mais de uma vida, né? Eu vou estudar essa vida, vou estudar uma outra, eu já estudei em vidas passadas, porque é estudo que não para, né? É muito conhecimento, é muita coisa para estudar. Mas que é muito bom também, que eu amo de paixão esses estudos. E se eu puder passar um pouquinho aqui para vocês, eu vou estar passando para vocês sobre o Ayurveda, sobre a Yoga, sobre a conexão com o nosso divino. Olá, João, namastê. Sobre a conexão com o nosso divino, que são coisas que mudam a nossa visão de vida, né? A vida para de ser tão material para ser muito mais espiritual também, né? Não é nem só espiritual, mas a gente conseguir achar um equilíbrio, porque nós somos seres, nós estamos seres terrenos nesse momento. Nesse momento estamos vivendo uma experiência terrena. Então a gente tem que evoluir, né? Da raiz para cima. Então eu vou ter que evoluir, né? Como eu já disse no Ayurveda lá, família, eu vou evoluir finanças, trabalho, riqueza, tudo isso faz parte do básico do ser humano, as raízes que ele vai ter que evoluir aqui na Terra. E depois disso eu vou procurar coisas que me gerem prazer, coisas que sejam hobbies de vida para mim. Isso não só dentro do Ayurveda, mas se você for estudar os chakras também é a subida, é a ascensão, né, do desenvolvimento humano. Depois disso eu vou me afirmar como ser terreno que eu sou e vou começar a buscar uma vida dhármica, uma vida de princípios éticos, morais. Vou buscar a espiritualidade, né? Amar o próximo como a si mesmo, a empatia, de se colocar no lugar do outro. Então tudo isso eu vou começar a buscar dentro do meu desenvolvimento. A gente falou então do Ayurveda dessa forma, né? Falamos dos princípios, falamos dessa parte de evolução, falamos também que dentro do Ayurveda uma das principais coisas que a gente faz é acordar de manhã e se auto-observar. E se auto-observar em vários períodos ao longo do nosso dia, porque quando eu me auto-observo é que eu percebo o que me faz bem e o que me faz mal, né? O que ali vai me melhorar, o que vai me piorar. Então eu tenho que estar me auto-observando sempre. Então, Carol, eu acordo de manhã e limpo a língua. Antes de você limpar a língua, você acorda e você se auto-observa. Isso é mais importante, né? Depois você vai limpar a tua língua e auto-observa a tua língua também. São passos, né? Mas a gente tem que sempre estar olhando pra gente, olhando para como a gente está, olhando para como que a gente está se sentindo.
percebendo como é que foi na nossa noite de sono, percebendo o que eu comi, o que gerou em mim, o que eu senti, o que gerou em mim. Então eu vou criando essas percepções, né, do que é a vida na verdade, que é a constituição disso tudo, desse entendimento, tudo que eu absorvo eu tenho que digerir. Então eu absorvi aqui com os meus sentidos algo que eu não digeri, o que isso gerou no meu corpo, o que isso gerou em mim. Então cada percepção vai me levando por uma conexão, né? Uma conexão com o meu eu, uma conexão comigo. Então essa foi a live, a primeira. A segunda a gente falou de ama, de toxina, né? Então toxina no nosso organismo, pro Ayurveda a gente não é o que a gente come, mas sim o que a gente digere. Então a minha digestão ela está relacionada com a criação de toxina. Então o que eu como e o meu organismo não consegue digerir vai gerar toxina dentro do meu corpo físico, né? Não só do meu corpo físico, mas da minha mente, de manas, de todo esse ser holístico que eu sou, né? Então eu nunca posso esquecer que não está separado, meu corpo físico não está separado da minha mente, que não está separado dos meus sentimentos, que não está separado do meu eu. Até porque quanto mais eu me separo do meu eu, mais eu tenho uma decaída na saúde, mas as doenças começam realmente a acontecer. Essa desconexão eu físico do meu eu, Atma, aquele que não é visto, é o que gera doença. Então eu sempre tenho que estar tentando ali me conectar. E ama é constituído então por aquilo que eu não digiro, né? E vamos lembrar, falando na terceira live então sobre digestão, digestão ela nunca é só de alimento, mas ela é de tudo que eu me alimento, né? Então as informações que eu me alimento, tudo que eu vejo, tudo que eu absorvo através dos meus indrias, meus órgãos dos sentidos, tem que ser digerido. Então tudo que eu tô falando aqui com vocês, você vai ter que digerir, porque se você não digerir, você não vai absorver, né? Então se eu não tenho Agni para digerir conhecimento, eu não absorvo conhecimento. Se eu não tenho Agni para digerir alimento, eu não absorvo alimento. E aquilo gera toxina. Então a gente falou também dos sintomas de ama, né? Então, ama no corpo é quando, por exemplo, você acorda de manhã e se sente cansado. Ao longo do dia você se sente fadigado. Você come e você se sente cansado. Dores no corpo, dores articulares, azia, queimação, são todos sintomas de um desequilíbrio, de um corpo intoxicado. Lembrando que o nosso corpo, o nosso envoltório, esse envoltório físico aqui que foi nos dado de presente para a nossa evolução, é para ser confortável. Se não está confortável, é porque tem alguma coisa errada, então eu tenho que observar o que será que não está legal, o que será que eu estou fazendo que o meu envoltório não está confortável, né? Então eu tenho que olhar para isso. Depois disso a gente falou de Agni, né? Agni é o nosso fogo digestivo, é tudo aquilo, é o fogo que digere tudo isso que a gente falou agora, né? Digere os nossos sentidos, digere tudo que eu absorvo, digere tudo que eu como. E ele também está relacionado com o nascer do sol e o pôr do sol. Então, o sol nasce, o Agni é fraco, o sol está a pico, o Agni é forte, o sol vai se pôr, o Agni vai enfraquecendo. E a gente tem o Agni da noite, que na verdade seria um Agni para digerir o nosso dia. Então a gente deve fazer a maior refeição no meio-dia, a gente deve fazer uma refeição mais leve de noite, né? Até no máximo umas 7h30, 8 horas da noite no máximo. E depois a gente não deveria comer nada. E de acordo com a Ayurveda, uma pessoa saudável deveria comer 3 vezes no dia e uma pessoa doente deveria comer 2 vezes no dia, ou às vezes nem comer, porque o corpo é um organismo inteligentíssimo e ele se autocura quando ele tem essa possibilidade. Porque imagina se você tem, por exemplo, você tem uma sala e você limpa essa sala e alguém vem e joga um balde de lixo. E daí você limpa essa sala e alguém vem e joga um balde de lixo. E você limpa essa sala e alguém vem e joga um balde de lixo.
Então você está sempre limpando esse lixo que está chegando. Então você não tem ali um tempo para limpar melhor as paredes, para pintar alguma coisa que está estragadinha. Nosso corpo é a mesma coisa. Você está o tempo inteiro jogando toxina ou gerando toxina, ele está limpando essa toxina. Mas se ele tiver um tempo sem toxina, que daí na última live a gente vai falar um pouquinho disso, que é a dieta anti-ama, ele tem tempo para se autocurar. Porque ninguém cura ninguém, a gente cura a si mesmo e o nosso corpo faz isso com a gente. Então a gente se conecta, o corpo entende o que tem que ser feito e ele se autocura. É igual os animais na natureza, né? Quando um cachorro ele tá passando mal, né? Ele tá doentinho, ele faz jejum por conta própria, né? Ninguém fala para ele, agora você vai ficar sem comer porque vai ser melhor para você. Não, ele simplesmente escuta o corpo dele. Né? Ele não tem fome, ele não come. Era o que a gente deveria fazer. Mas foi impostos diversas formas de dieta e não, você tem que comer de 3 em 3 horas porque assim você não engorda. E foi imposto diversas formas. O que acontece com isso que é muito forte? A gente perde a conexão com o corpo. Porque o corpo ele tem um mecanismo fortíssimo, inteligentíssimo de nos avisar quando a gente deve comer, que é quando a gente tem fome. Se eu como de 3 em 3 horas, eu nem percebo se eu tenho fome. Então eu nem sei quando o meu Agni está forte para digerir alguma coisa. A gente tem que escutar o nosso corpo, aprender a parar de escutar o corpo. Eu tomo água quando eu tenho sede. Eu vou no banheiro fazer xixi quando eu tenho vontade. Imagine se fosse assim, né? Eu me alimento de 3 em 3 horas. E daí algum nutricionista, algum médico, alguma dieta que você viu na internet te fala, você tem que comer de 3 em 3 horas e de 3 em 3 horas você também tem que ir no banheiro fazer xixi. E daí você vai ter que ficar lá sentado esperando isso acontecer. Não vai acontecer, né, gente? Então, assim, é saber escutar o corpo. O corpo, ele é inteligente, ele fala com a gente. Oi, Marjorie. E a gente tem que saber escutar o nosso corpo. E quanto mais a gente não escuta, mais a gente se desconecta. Então, vamos se conectar, que daí a gente encontra saúde na nossa vida. Que daí a gente realmente começa a entender o quão perfeito é o nosso organismo. O quão perfeito é esse sistema que foi nos dado de presente. Imagina tudo que teu corpo faz e como que ele faz sem você mandar ele fazer nada. Ele só faz. Olha o quanto ele é inteligente. E por que você acha que se você não tiver fome você tem que comer, né? Sendo que ele vai te avisar a hora que você tem que comer. Então é realmente saber escutar o corpo. A gente falou de Agni. Hoje a gente vai falar dos Panchamahabhutas, né? Os 5 elementos da natureza. Vamos falar um pouquinho de Prakriti, que é a nossa constituição primária. E vamos falar dos doshas, que são o que desequilibra. E a gente vai falar das funções dele um pouco, tá? Agora a gente vai começar a nossa live com o nosso momento de conexão do nosso dia de hoje, que é pra gente se reconectar, pra gente se conectar com o nosso divino, porque ao longo do dia a gente perde essa conexão. Então lembra que a gente está fazendo uma respiração para se conectar. E é uma respiração para limpar sentimentos ali que possam estar presos, que possam estar guardados lá nos primeiros chakras, lá na raiz, e acender esses sentimentos para cima. Então vamos fazer junto, de olhos abertos algumas vezes. Quero que vocês fechem os olhos só um pouquinho. Mentalize se tem algum sentimento aí que você queira acender. E agora vamos começar? Então tá, coluna ereta, os centros ficarem alinhados. Inspira, leva o períneo. Vem fechando as costelas e subindo a energia para a cabeça. E segura. E solta. De novo, inspira, eleva o períneo, vem fechando as costelas e subindo o sentimento
e toda essa energia para a cabeça. Exala. De novo. Inspira, eleva o períneo. Fecha as costelas, sobe essa energia, com o sentimento que bloqueia. Exala, solta. De novo, inspira, eleva o períneo. Fecha as costelas, acende esse sentimento que bloqueia você viver a tua realidade. E solta. Fecha teus olhos para a gente continuar. Inspira. Fecha o períneo, fecha as costelas, sobe a energia até o topo da cabeça e traz o sentimento junto. Exala e solta. Mais uma vez, inspira. Sobe o períneo, fecha as costelas, eleva a energia para a cabeça. Segura. Exala, solta. Novamente, inspira. Fecha o períneo, fecha as costelas, sobe a energia para a cabeça. Mantém teus olhos fechados agora. Percebendo agora esse momento presente, percebendo teu corpo físico, percebendo o espaço ao seu redor, percebendo agora os teus pés, as tuas pernas, levando a atenção para os seus joelhos, para as suas coxas. Levando a atenção para o seu quadril, para o seu abdômen. Levando a atenção para os seus ombros, para os seus braços. Levando a atenção para o peitoral, para o pescoço, para a cabeça. Agora percebe todo o espaço ao seu redor. Percebe o espaço que há em volta de você. Seu campo energético. Percebe esse espaço. Percebe as suas energias. Sua narina direita, sua narina esquerda. Percebe os seus sentimentos. Qual sentimento que você tem aí agora? E agora você vai visualizar o cenário da sua vida, o cenário que você quer para a sua vida. Então visualiza você com a tua família. Você no seu trabalho.
Visualiza a saúde e o corpo que você quer ter na tua vida. O corpo físico e a saúde desse corpo. Seu relacionamento, o cenário da sua vida, as finanças, muito bem. Qual é o sentimento que você sente de viver nesse cenário? Se veja com as pessoas que você quer estar, se veja no lugar que você quer estar, veja a sensação que isso te traz. Coloca um sorriso no seu rosto, visualizando, vivendo isso. Inspira profundamente. Já vai abrindo teus olhos devagar. Agradecendo por esse cenário de vida já ser real na sua vida. Agradece. Namastê. Mais um dia do nosso momento de conexão. Cada dia mais a gente afirma isso, cada dia mais a gente torna isso real. Gente, quero saber depois as provas de vocês aqui, né, que estão fazendo certinho, Mário e Maria, das coisas se criando na vida de vocês. Porque eu sei que é real e eu sei que as coisas se criam. Então, assim, eu quero saber das provas. Quero saber, Carol, aconteceu isso, ó. Tava mentalizando lá, aconteceu. Vou contar mais um episódio pra vocês antes de falar do Ayurveda. Que aconteceu. Eu falei pra vocês já, né, que eu visualizei o estúdio novo que tá se criando exatamente como ele tá sendo. E eu visualizei e ele está saindo exatamente como está sendo. Eu visualizei minha casa do sítio exatamente como ela é. E assim, é muito engraçado, porque o sítio, onde eu moro, tem vários lugares altos, assim, a casa podia ser num lugar alto, com uma vista mais ampla. E eu visualizava no meio do mato, tipo afundada. E eu construí a casa num lugar afundado, que ela fica meio que no meio do mato. Todo mundo fala, nossa, por que não construir um lugar alto? Não foi lá que eu visualizei, construí onde eu visualizei. É exatamente a casa que eu visualizei, do mesmo jeito, assim, exato. E o que aconteceu, a última, assim, que foi muito, muito master, da gente perceber, né, que a gente cria tudo. E a gente tem que ter muito, tipo, cuidado, assim, né? Quando a gente tem sabedoria, a gente vem grandes responsabilidades junto. Então, se eu tô conectado e eu tô criando tudo. Essa é a verdade, eu tô criando tudo. Mesmo eu sabendo ou não disso, eu estou criando tudo na minha vida. Eu tô criando meu relacionamento, eu tô criando a pessoa que tá do meu lado. Uma coisa que é muito interessante é que, assim, não existe o outro. O outro, ele tá aqui para te mostrar. Ele tá aqui num esforço colaborativo, que chama. Então, se o outro me faz eu me sentir mal, é um sentimento que eu tenho dentro de mim. O que o outro está querendo me mostrar? Que eu tenho que organizar internamente em mim, tá? Então, a gente entende que não existe o outro. E isso é muito legal, porque isso transforma todo tipo de relacionamento. Então, começa a observar o outro como alguém que está ali para te ajudar, independente se ele está te fazendo bem ou te fazendo mal. Ele está ali para te mostrar quais são as crenças, o que é que você tem dentro de você. E quando você modifica isso, o teu relacionamento com o outro também modifica. E a última criação, assim, que foi
eu tinha voltado, né, a estudar fundo, assim, cocriação e tudo isso, porque a vida ela é instável, né, gente? A gente começa uma coisa, daqui a pouco a gente tem outra, e tá tudo bem, é assim. Então, eu já voltado a estudar bem profundamente. Tá muito ruim o som, por causa do barulho aqui atrás. Tinha voltado a estudar bem intenso, assim, né? E daí eu olhei uma foto de uma sala de massagem maravilhosa. Passou por mim, assim, a foto. E a hora que eu olhei, eu falei, nossa, mas que chão lindo, que chão maravilhoso. Vou salvar. Falei, vou salvar só por salvar. Se um dia eu vou fazer outra coisa, eu vou lembrar desse chão, que é um chão muito bonito. Por quê? Eu não tinha pensado em trocar o chão aqui, de onde vai ser o estúdio. Porque tava tudo pronto, né? Não ia ser trocado o chão. Não ia ser trocado o piso, não ia ser trocado nada. Até porque tem um monte de taquinhos, os taquinhos eram antigos, então não era a ideia. O que aconteceu? Alagou. Alagou o estúdio inteiro. Entrou água por tudo, coisa que nunca tinha acontecido com eu morando aqui por 5 anos, nunca alagou. E choveu muito mais, alagou tudo. O que aconteceu com os taquinhos? Teve que tirar todos os taquinhos. E até então eu nem lembrava da foto, só pensei, putz, vai ter que trocar o piso, tudo bem. E daí minha mãe foi lá e escolheu um piso e ela trocou. A hora que eu entrei na sala e que eu olhei pro chão, eu falei, eu não acredito. Era o mesmo piso da foto. Exatamente o mesmo piso. Um piso que eu olhei, eu falei, cara, eu nunca vou achar isso em Candaré. É um piso muito difícil, muito diferente. Era o mesmo piso. A hora que eu olhei pro chão, eu senti a sensação da foto que eu tinha olhado há uns meses antes. Falei, meu Deus, como a gente cria tudo. É tipo como se eu tivesse cocriado, né? Até um pouco inconsciente ali, esse alagamento no estúdio, que fez com que tivesse que ser trocado o piso. E que foi o que aconteceu? O piso foi colocado exatamente da foto que eu tinha salvo. Então, assim, quando a gente começa a observar que a nossa vida é um espelho de tudo que está dentro da gente, a gente começa a perceber que a gente cria tudo. E quando a gente começa a perceber que a gente cria tudo, a gente tem que começar a ter mais responsabilidade sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente está criando, se a gente quer viver uma vida diferente, né? Se a gente quer viver uma vida que faça sentido pra gente e não vive uma vida só no piloto automático, só repetindo. Porque se eu não começo a perceber, eu vivo uma vida de repetição. Aquilo que eu acredito que é real pra mim, eu vou fazer se repetir na minha vida. É a história daquela pessoa que, aquela pessoa que sempre fica com alguém que trai, E daí fala, você tem dedo podre, você só escolhe a pessoa que trai. Mas não é, é porque é o que ela acredita, é a crença que está dentro dela. E enquanto ela não mudar essa crença interna de desvalorização, de falta de amor, ou de que todo homem trai, ela vai continuar encontrando uma pessoa da mesma forma. Então, tudo na nossa vida é um reflexo do que está dentro de nós. Quando a gente passa a observar isso, a gente começa a olhar para a nossa vida de uma outra forma. Para tudo, a gente consegue entender de onde veio. Absolutamente tudo, sabe? Desde eu ter perdido um relógio, um anel, alguma coisa ter sido roubada minha, eu consigo olhar para aquilo e entender da onde que foi que eu criei aquilo, porque a gente cria tudo. Tá? Então, vamos continuar cocriando de forma consciente, que é muito melhor do que inconsciente. Então, agora vamos falar um pouquinho de Ayurveda. Vamos falar hoje, iniciando a nossa live de Ayurveda, dos Pancha Mahabhutas. Pancha são 5, Mahabhuta são elementos. São os 5 principais, os 5 elementos da natureza. Então, fogo, ar, terra, água e éter. Esses são os 5 elementos da natureza, que dão origem a tudo. Então, eu tenho esses 5 elementos da natureza em tudo, né? Nas paredes, no teto, nos animais, nas pessoas. E a combinação desses elementos em pares vão dar origem aos doshas, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje também, tá? Vão dar origem a esses doshas. Esses elementos, eles têm algo que a gente chama de gunas. As gunas são as qualidades.
As qualidades, elas estão contidas nesses elementos que está contido em tudo na natureza. Então, que está contido, as gunas estão contidas em tudo na natureza. No Ashtanga Hridaya, ele fala, que é o texto lá de mais de 5.000 anos antes de Cristo, ele fala de 10 principais gunas e o contrário delas são mais 10, então seriam 20, mas existem muito mais. Mas a gente vai falar dessas aqui porque a gente vai focar bem no Ayurveda, focado nesse estudo, tá? Então, eu vou falar as gunas para vocês. A gente tem Guru, que é pesado. A gente tem Manda, que é lento. A gente tem Hima, que é frio. A gente tem oleoso, Sneha. Não estava tentando ler a minha letra. Shanks, não sei, suave, gente, vou falar em português, tá? Suave, sólido, mole, que é... E daí a gente tem o oposto de todas essas. Deixa eu repassar com vocês então aqui. Então a gente tem as características: pesado, lento, frio, oleoso, suave, sólido e mole, tá? Eu tava falando em sânscrito porque eu acho que a gente tem que aprender o sânscrito se a gente vai aprender Ayurveda e Yoga, porque as bases são em sânscrito e por mais que eu não saiba bem a fundo, eu sempre tento trazer um pouquinho, porque é assim que eu vou conseguir aprender um pouco mais, né? Trazendo para outras pessoas e também acreditando que eu posso. Então, são as cocriações, né? Então, alguma coisa eu vou trazer, alguma coisa pode estar com a pronúncia não tão correta, mas eu não vou deixar de fazer, tá? Então, a gente tem Lagu, que é leve, que é o oposto, né? Então, a gente tem Guru, que é pesado, Lagu, que é leve. A gente tem Manda, que é lento, Trikshna, que é rápido. A gente tem Hima, que é frio, Urshna, que é quente. A gente tem Sneha, que é oleoso, e Ruksha, que é seco. Shankrishna, suave, e Krara, que é áspero. Sandra, que é sólido, e Drava, que é líquido. Madhu, que é mole, e Katina, que é duro, tá? Então são as características. E daí a gente também tem Stira, que é estável, Sukshma, que é sutil, Vishada, que é brilhante. Então, essas são as características, são as gunas. Depois eu vou deixar escrito para vocês, ou vou fazer um postzinho com elas, para vocês terem isso mais salvo, para conseguir olhar, porque isso ajuda muito no nosso autoconhecimento, tá? Isso daqui, na verdade, é uma ferramenta de autoconhecimento, assim, muito legal, quando a gente começa a entender, tá? Existe algo que a gente fala no Ayurveda, que é assim, os oposto com oposto. Então, igual com igual aumenta. Então, por exemplo, quente com quente, aumenta o quente. Frio com frio, aumenta o frio, né? Então, vamos pensar nessas gunas. Então, se eu tenho pesado com pesado, eu aumento pesado. Lento com lento, eu aumento lento. E o oposto se diminui. Então, se eu tenho pesado com leve, eu trago um equilíbrio, eu diminuo. Um lento com rápido, eu diminuo, tá? Então, os opostos, eles vão se diminuir, né? E quando é igual, eles se aumentam. Depois disso, pensando nessas gunas, né? Que são as características meio que de tudo na natureza, eu tenho a Prakriti. A Prakriti é a nossa constituição primária. Então, na Ashtanga Hridaya, ela tá como Sukha e Artha. Sukara, é o tecido reprodutor feminino. E Artha é o tecido reprodutor masculino. Então, quando a gente tem a junção desses dois tecidos, a gente começa a ter a constituição de um ser único, uma constituição única, né? E que vai estar ali composto pelos doshas, que a gente vai falar aqui, né? Dosha é o que causa desequilíbrio. A Prakriti, ela não gera desequilíbrio quando ela está na sua essência.
Então é a ideia, por exemplo, de uma cobra bem venenosa. O veneno da cobra faz mal para a cobra? Não. Então a nossa Prakriti, que é a nossa constituição primária, se a gente estiver com ela na constituição primária, ela não vai nos fazer mal, tá? Existem 7 tipos de Prakriti, né, de constituições primárias. Então a gente pode ter Vata, Pitta e Kapha, que são os doshas, a gente já vai falar deles, que são a junção dos elementos da natureza. Vata, Pitta e Kapha em equilíbrio, né, que é uma Prakriti ótima. Daí a gente pode ter a Prakriti que é mais Vata, ou que é mais Pitta, ou que é mais Kapha. A gente também pode ter uma Prakriti que chama Duodosha, duo de 2 doshas. Então assim, a Vata com o Pitta, a Pitta com o Kapha e o Kapha com o Vata, tá? São constituições primárias. Então aqui eu tenho 7 Prakritis, né? Constituições. Lembrando que quando ela tá na origem dela, ela não vai fazer mal, tá? E a gente tem os Samadatus, que é o equilíbrio. Então é quando esses 3 doshas estão em equilíbrio. A gente também tem os doshas da mente, que é Rajas e Tamas. Sattva é a condição perfeita da mente, vamos dizer assim, né? É a condição que a mente tem que estar ligada com, que é Sattva. Depois que eu falo de Prakriti, eu falo de Vikriti. Vikriti são os doshas, o que gera bagunça, o que gera desequilíbrio, né? Então, quando eu tenho uma Vikriti, eu tenho um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele mata o corpo, né? Ele vai desorganizar o corpo. E quando eu tenho uma Avikriti, eu tenho um não desequilíbrio, né? Ele é ainda um desequilíbrio, porque dosha é desequilíbrio, mas ele é um não desequilíbrio, vamos dizer assim, ele é um pouco menos desequilibrado e ele mantém o corpo, tá? Então, depois disso, falamos de elementos, os Panchamahabhutas, falamos de Prakriti, que é a constituição inicial de cada ser. A gente falou de Vikriti, que é quando tem desequilíbrio, e agora a gente vai falar de dosha, em mais específico, né? O dosha, ele é o que desequilibra, e ele vai desequilibrar ao longo da sua vida, ele vai desequilibrar ao longo do dia, ele vai desequilibrar ao longo das estações do ano, tá? Ele vai desequilibrar se você vai viajar, ele vai desequilibrar com o que você comeu, ele vai desequilibrar. Essa é a ideia, tá? Porque o dosha é aquilo que gera desequilíbrio. Então, assim, saúde é um equilíbrio dinâmico. Então, eu não tenho uma saúde fixa. Nossa, não, alcancei o master da saúde, agora eu tenho saúde para minha vida inteira. Não, eu vou sempre oscilar entre uma saúde e um desequilíbrio. E daí eu percebo esse desequilíbrio e eu busco saúde, né? Quantas vezes ali você tá se sentindo super bem e daí você come um negócio que não te fez muito bem, que você percebe que não te fez muito bem, e você fala, vou fazer um jejum agora pra equilibrar. E daí você volta para aquele estado de saúde, né? Isso é muito comum, não só no ser humano, mas em todos os seres vivos, porque todos os seres vivos passam por isso, por esse equilíbrio dinâmico de saúde e não saúde, que a gente vai estar ali o tempo inteiro na corda bamba. E a ideia é a gente conseguir olhar para essa corda bamba e perceber, né? Meu corpo tá indo para cá, então deixa eu vir para cá. Agora eu tô indo um pouquinho para cá, então deixa eu vir para cá. Então, eu vejo o meu desequilíbrio e eu busco formas de equilibrar, através de alimentação, através de prática, através de rotinas, através de respiração, né? Isso é o autoconhecimento do Ayurveda, da Yoga, né? Que traz muito essa noção de você olhar o que te gera um desequilíbrio e buscar uma forma, um método, uma ferramenta de trazer esse equilíbrio novamente. Ainda sobre os doshas, né? A gente perceber essa oscilação é a gente conseguir trazer esse equilíbrio e trazer saúde de novo. E isso está muito relacionado com o que eu já falei muito para vocês aqui, que eu sempre falo. Nosso corpo fala. Escuta o teu corpo fala com você o tempo inteiro. O teu corpo dói, ele está falando com você. O teu corpo tem gases, ele está falando com você. O teu corpo sente
acidez, ele tá falando com você. Então assim, escuta o teu corpo fala. E a gente deixa de escutar o nosso corpo em diversos momentos do dia e da vida. E é aí que, daquele desequilíbrio que tava assim, né? Eu tô ali na corda bamba. Daí eu tenho um desequilíbrio aqui, tipo, comecei a sentir uma aziazinha e pronto. Daí desequilibrei muito. Daí aquilo gera uma úlcera, por exemplo. Mas se eu tô aqui, eu comecei a perceber, nossa, isso aqui que eu comi me deu uma azia. Poxa, vou voltar para equilíbrio. Ou então eu tô aqui, nossa, isso aqui parece que começou a me gerar muito gases, muita flatulência. Eu não deixo cair e aquilo virar uma síndrome do intestino irritável. Eu volto pro centro, sabe? Então saúde é isso, eu perceber tudo que me gera e voltar pro centro. Eu vou sempre estar variando. E uma das coisas que, pra mim, assim, não só a Ayurveda, mas tem que falar de yoga, né? O Ashtanga, Vinyasa, que é a minha prática, a metodologia de yoga que eu sigo, ela mostra muito isso pra gente. Porque é uma prática e é uma prática fixa, né? Onde você vai praticar ela todos os dias. E como é a mesma prática sempre, você percebe que a prática não muda. Porém, você muda. Então, o que você comeu altera a tua prática, o que você sentiu altera a tua prática, como foi seu sono altera a tua prática. E daí você começa a ter uma percepção muito mais ampla do teu corpo, da tua vida e do como tudo ao teu redor influencia você. Porque a prática é a mesma. Quem muda é você, pelo que você viveu e pelo que você sentiu. E isso é muito rico na prática do Ashtanga. Eu já pratiquei Hatha Vinyasa, diversas outras práticas, onde a gente sente mais o nosso corpo e a gente faz mais o que a gente está precisando naquele momento, vamos dizer assim. Só que a gente não tem tanto esse autoconhecimento de entender, né? Tipo, nossa, eu fiz isso daqui e eu comi isso daqui na noite passada. Eu não consigo fazer aquela torção que eu estava fazendo. Quer dizer que aquilo lá não fez muito bem. E você começa a ter essas percepções. Ou então, briguei lá em casa no meu relacionamento, briguei com meu marido, fui fazer minha prática, não consigo ficar na postura de equilíbrio. Não consigo. Nossa, aquilo me gerou um desequilíbrio. Então eu começo a perceber em mim, né, naquela prática fixa, o que cada coisa ao meu redor gera na minha vida. Por isso que eu considero esse método que é o Ashtanga algo tão rico para o autoconhecimento e para a evolução de ser terreno espiritual que a gente é. E por isso que foi o método que eu aderi para a minha vida, né? Então a gente falou dos doshas e aquele desequilíbrio. Agora eu vou falar um pouquinho dos gunas, né? Que são aquelas qualidades que a gente falou, dos gunas de cada dosha, tá? Então vamos falar do Vata. O Vata, ele é constituído pelo elemento ar e pelo elemento éter, tá? Então, quando você pensa em ar e éter, você já pensa, nossa, é um negócio leve, é um negócio fluido, é um negócio que eu não vejo muito, é um negócio instável. Tudo isso são os gunas. Então, quando eu olho para os elementos, eu consigo identificar os gunas dentro dos elementos. E daí eu consigo trazer esses gunas que estavam nos elementos para os doshas, tá? Então, o Vata, ele vai ser Ruksa, que é seco, ele vai ser Lagu, que é leve, ele vai ser Sita, que é frio, ele vai ser Karu, que é áspero, e ele vai ser Sukshma, que é sutil, né? Então, se você pensar no ar e no éter, realmente, né? É seco, é leve, é frio, é áspero, né? E é sutil. E essas são as características do Dosha Vata. E quando você joga isso para a tua vida, então vamos tentar observar um Vata desequilibrado. A mente vai estar aérea, né? Ainda assim que na mente a gente tem os outros doshas da mente, mas eu não tenho como separar uma coisa da outra, porque eu não separo a mente do corpo. Então assim, a pele vai estar seca, o cabelo vai estar seco, eu passo a mão na minha pele, eu sinto ela áspera, né? Eu vou ter gases. Isso é sinal de um Vata desequilibrado,
pelas características das gunas do Vata. E quando o Vata está em equilíbrio, ele tem diversas funções dentro do nosso corpo também. Então, assim, ele vai ter função sobre a nossa respiração, a entrada e a saída do ar, porque ele é tudo que é movimento. Ele vai ter função sobre o entusiasmo de viver a vida, de fazer as coisas, porque ele é expansivo, né? O ar ele expande, ele pega todos os espaços. Ele vai ter a atividade sobre os nossos sentidos fisiológicos, então as fezes, a urina, para sair, né? A gente precisa de movimento, a gente precisa do Vata em equilíbrio, tanto que um Vata desequilibrado gera constipação ou diarreia em excesso. Ele vai manter os dados, que são os nossos tecidos, e ele vai manter também os nossos indrias, que são os nossos órgãos dos sentidos. Eu preciso do Vata para absorver tudo ao meu redor, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do Pitta. O Pitta, ele é o fogo e a água. Então, pensa um pouquinho no fogo e na água, pensa nas características de fogo e de água, né? Então, ele é fluido, ele é frio com quente, vamos pensar o morno, ele não é nem muito quente nem muito frio. Ele vai ser penetrante. Então, vamos lá para as gunas do Pitta, né? Então, ele é um pouco oleoso, ele é intenso, Trikshna, ele é quente, Usna, ele é leve, Lagum, ele é mal cheiroso, que é Visara, ele é fluido, que é Sara, ele é líquido, e isso daqui são características do dosha Pitta. E você pode ver isso também em você, se auto-perceber. Se eu tô com Pitta em excesso. Então, por exemplo, assim, vamos pensar inflamação. Quando você tem um lugar inflamado, normalmente fica pedido. É um Pitta em excesso, né? Quando eu tenho muita espinha no rosto, é um rosto inflamado. Então, é um Pitta em excesso. Azia, queimação porque é quente, né? É um Pitta em excesso. Então, são coisas que eu consigo perceber em mim. E daí, o Pitta equilibrado, ele também tem as funções, né, que são positivas no corpo. Então, é a digestão, manter a temperatura do corpo, a sede, a fome, porque o Pitta é muito parecido com o Agni, né? Ele tem ali, o Agni é fogo, o Pitta é fogo e água, então ele é bem parecido. A visão, a pele bonita, a pele macia, então tudo isso são funções do Pitta no nosso organismo. Os doshas, eles têm funções muito intensas dentro de nós. E por isso que a gente precisa deles em equilíbrio, porque ele mantém o nosso corpo, o nosso sistema, tá? E agora vamos falar do Kapha. Então, o Kapha, ele é oleoso, bem oleoso, né? Ele é frio, Gita. Ele é pesado, Kuru. Ele é lento, que é Manda. Ele é macio, Slaksna. Ele é viscoso e ele é estável, fixo, rígido. Os elementos, né, do Kapha é a terra e a água. Então, se você pensar nessa constituição, se você pensar nas características de terra e de água, você vai conseguir perceber, tá? Então, assim, a lubrifica, ele tem função na lubrificação das articulações e de todo o corpo, na estabilidade, e ele também ajuda a gente a ter paciência nas coisas da vida. Então, se eu não tenho Kapha, por exemplo, eu não consigo ficar esperando uma fila de banco, eu não consigo passar por dificuldades na minha vida, porque o Kapha dá essa estrutura terrena, eu conseguir superar os obstáculos da minha vida. Sou Pitta com Vata. Você depende, Marjorie, você tem que ver qual que é a sua prakriti para você falar que eu sou. Você pode estar Pitta com Vata desequilibrada, às vezes para mais para Pitta, mais para Vata. Mas para saber a prakriti mesmo, tem que fazer várias análises, tem coisa de diagnóstico de pulso, tem mapa astrológico, mas a gente consegue perceber, né, qual é o desequilíbrio que a gente tá, o principal desequilíbrio que eu estou dentro da minha prakriti, tá? Percebendo por essas gunas, né, percebendo por essas qualidades. E daí eu tenho também as gunas da mente, que é Rajas e Tamas. Então, Rajas é a atividade, é o impulso, é a ansiedade, é o movimento. E Tamas é a inação, é a lentidão, é a inércia.
Então, eu tenho essas duas gunas e eu tenho a Sattva, que é a guna em equilíbrio. Que ela não é considerada um dosha, mas é porque ela é a mente em si, em equilíbrio. E esses são os meus doshas no todo, tá? Com todas essas características. Ai, que bom. Então, tá. Então, a sua Prakriti é Pitta com Vata. Então, quando você estiver Pitta com Vata, você vai estar em equilíbrio. Então, é isso que você tem que buscar. Porque é aquela história que eu falei. Uma cobra que tem um veneno, esse veneno não faz mal para ela. Então, quando você estiver com a sua Prakriti primária, que é o Pitta com Vata, equilibrada, você vai estar com saúde. É isso que você tem que buscar dentro de você. E como que a gente vai buscar essa saúde? Eu não vou conseguir falar com vocês hoje, porque vai acabar a live, mas a ideia é de falar de amanhã até, né? Porque amanhã a gente vai falar de desintoxicação e a gente vai falar do equilíbrio. Mas é só para vocês terem uma ideia, a gente falou, né? Que as qualidades igual com igual se aumentam e qualidades diferentes, elas se diminuem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu tô percebendo que eu tô muito vata, que eu tô muito seco, o que eu preciso adicionar na minha vida? Óleo, né? Se eu tô percebendo que eu tô muito pita, que eu tô muito quente, que eu tô com muita característica do pito, o que eu preciso? Esfriar, vamos pensar assim, de práticas que esfriam, exercício na água, né? Então, é dessa forma que eu vou encontrar o equilíbrio através dos doshas. Quando eu como pimenta dedo de moça, meu lágrima foi queimando. A gente vai percebendo que cada coisa que a gente come faz na gente. Gente, eu vou finalizar, porque ela vai acabar. E namastê, então. Se ficou dúvida, anotem as dúvidas. Peguem um caderninho, anotem mesmo, que amanhã a gente vai ter a nossa última live sobre o Ayurveda, esse ciclo de lives que eu montei com vocês, e a gente vai falar de como equilibrar esses doshas, de como desintoxicar o organismo com ama. Então amanhã a live vai ser você pegar um monte de ferramenta para aplicar na tua vida, tá? Então eu espero vocês amanhã com uma folha de papel, com um caderninho, para vocês anotarem todas essas ferramentas que vocês têm que levar para a vida de vocês, para ter uma vida, né? Caiu para cá, eu volto para cá, caiu para cá, eu volto para cá, e eu consigo me manter na saúde. Namastê, gratidão por vocês estarem aqui comigo, e amanhã a gente está junto de novo. Amanhã a gente faz uma meditaçãozinha do momento de conexão também, e a gente vai falar desse assunto que é... E daí eu quero bastante dúvida, tá bom? Tragam dúvida, porque as dúvidas ajudam muito. Então, dúvida, por exemplo, quando eu como isso acontece isso, o que eu posso fazer? Eu percebo que quando eu como isso eu não digiro direito, o que eu posso fazer? Tragam as dúvidas pra mim, porque isso enriquece muito aqui a nossa live, tá bom? Beijo no coração de vocês. Um ótimo dia, um dia abençoado pra vocês.